Quem tinha pedido a palavra, por favor? Daniel Santos, obrigado. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu acho, de fato, um tema importante para a gente estar debatendo nessa sessão, porque por mais que a votação seja âmbito federal, é necessária, impacta diretamente no nosso município. Mas eu também acho que a gente falar sobre esse tema, sobre o tema da segurança pública, muitas vezes abordado nessa casa, que requer tanta atenção, tanta melhoria, não pode ser tratado com emoção. A gente sabe, inclusive, as pesquisas, os médicos, eles apontam isso, que quando a gente trata de assuntos utilizando a nossa emoção, a gente tende a errar mais nas nossas concepções e nos nossos entendimentos. Então, trazer esse assunto como resposta ao que ocorreu na semana passada é, sim, utilizar deste tema de forma midiática, se utilizando da emoção das pessoas, que não estão conseguindo, inclusive, ter um discernimento nesse momento devido aos ocorridos. Nós, inclusive, aqui dentro, ainda estamos muito impactados. Mas quero dizer aqui, vamos pegar o exemplo de um menino de 17 anos que, sim, vai lá e comete um crime hediondo. Eu posso concordar que 3 meses é pouco, que a gente precisa de mais tempo. Mas eu também preciso olhar a situação atual, não dos presídios de fora do país, dos lugares onde a gente tem a melhor segurança pública, olhar a realidade aqui do nosso sistema carcerário. Esse menino de 17 anos, vamos supor que ele vá lá para o apanhador. Ele vai chegar lá com medo, um menino, um adolescente ou uma criança, com medo de ser estuprado, com medo de ser morto. E o que vai acontecer? Ele vai acabar se juntando aos criminosos que estão lá há mais tempo, que tem uma trajetória maior dentro do mundo do crime, que tem um conhecimento maior do funcionamento do crime. E ele vai, a gente sabe como é que funciona. Para te ter o produto de higiene, para te tomar banho, ter toalha, ter banho quente, ter sabonete, tu precisa estar lá com alguém. E é isso que vai acontecer com esse jovem. E daí, esse jovem ele vai dever tanto, e essa organização vai auxiliar a família dele também, e eles vão dever tanto que quando esse jovem sair de lá, ele não vai estar melhor, ele não vai ser reinserido na sociedade. Ele vai ser mais criminoso. Ele aprendeu com criminosos de longa trajetória lá dentro. E a gente, para conseguir entender ainda mais esse debate, precisa olhar para questões dos dados. E não que esses dados não precisem melhorar, mas eu discordo quando a gente diz que a gente quer buscar o primeiro lugar de gente apenada aqui no Brasil. Porque se a gente tem tanta gente dentro das penitenciárias, por que ainda existe tanto crime? Por que ainda existe tanta morte? Por que ainda existe tanto tráfico? É porque as penitenciárias estão funcionando no mundo inteiro. Mais de 140 países. Nós somos os que mais prendemos. E a nossa criminalidade é uma das mais altas. Então, significa que o sistema carcerário funciona? Atualmente, do jeito que ele está, ele funciona? A gente tem um índice de reinserção, e a vereadora Rose trouxe esse dado, de mais de 70%. Ou seja, as pessoas vão lá, elas não estão sendo ressocializadas para voltar para a nossa sociedade. Elas estão sendo ensinadas a como ser mais criminosas. Isso não é culpa da SUSEP, isso não é culpa... Isso é culpa de toda uma estrutura que, inclusive, não garante estrutura para os policiais, vereador Becker. Os policiais dentro das nossas penitenciárias sofrem risco. Os apenados dentro das nossas penitenciárias sofrem risco. Dormem, comem, vivem em condições desumanas. É essa desumanidade que a gente quer aumentar no nosso país? É isso que a gente quer, enquanto brasileiro, ter mais
falta de humanidade para mais pessoas ou a gente quer um sistema carcerário que funcione? E, para concluir, eu acho importante também trazer que a gente tem um índice de mais de 20% de pessoas que poderiam estar seguindo a sua pena em liberdade e um índice de mais de 30% de superlotação. Ou seja, finalizo dizendo, a gente não prende pouco, a gente só pune, a gente não garante estrutura social e a vulnerabilidade não necessariamente é sinônimo de violência, porque a violência ocorre também no centro da cidade. Muito obrigada. Obrigado. Com a palavra, vereador Daniel Santos. Da tribuna, vereador Daniel Santos.